Brasil, estamos falando agora para todo o Brasil, por todas as nossas redes sociais, PDT, Cirão, o Munduruku, a Narúbia, Rafael Herê, toda a galera que nos ajuda, o Léo Brito, o Vicente, o Fernando, é o Brasil todo ouvindo essa aula que nós vamos tomar com nossos povos indígenas. Aqui, ao meu lado, está meu líder, minha referência, meu amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Se eu não falar, ele não sorri para mim, então tem que cantar. O Ciro Gomes, que vai nos abrilhantar, como sempre, com sua inteligência a todos nós. Queria apresentar primeiro aqui essa rainha. Desculpa, Munduruku, desculpa, mas a mulher está muito bonita com essa pena de coroa, parece uma rainha. Narúbia, de onde tu é, como é que tu surgiu, quem é Narúbia Guerreria? É isso? É isso, Auíri. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Obrigado, presidente Lupe. É uma honra estar aqui falando com o Ciro, que para mim é uma referência, né, pelo programa que tem, pela consistência, pela inteligência, uma proposta de fato para o Brasil. Uma alegria imensa estar também com o Daniel Munduruku, meu grande amigo, que foi quem me levou e me iniciou nas palestras por São Paulo, então minha gratidão é eterna. Também o nosso presidente do movimento indígena, Rafa, muito obrigada, que tem assim uma luta incansável, né, para levar nós, povos indígenas, para o debate na política, e o PDT que tem história, né? Mas eu acho que a gente vai conversando. Eu sou Narúbia, sou ativista indígena e ambiental. Hoje estou como presidente do Instituto Indígena do Tocantins, então eu sou do Tocantins, da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, que está no coração do Brasil. Legal, Naruto. Agora eu sou curioso. O que representa essas penas? De que bicho é? Por quê? O que representa isso? Essa coroa. Nós temos mais de 300 povos, né? Então, é importante que cada povo ele tenha uma visão que se difere, né, com relação aos nossos adornos e as pinturas. No meu povo, né, o cocar, ele vem da nossa cosmovisão, que foi entregue por Tainacan, a grande estrela, né, que veio e que ele tinha luzes, umas áureas, né, em volta da cabeça, e ele veio, nos ensinou, casou com uma Inã, né, e ao voltar para o céu ele nos presenteou, né, com essa áurea também, né, que tem essa nossa ligação com os céus. Então, nós Inã acreditamos que temos a ligação com a água, somos povo da água, pois acreditamos que viemos do fundo da água, mas também com os céus, por Tainacan, a grande estrela. Muito legal, bonita a história, bonita mesmo. Deixa eu falar aqui com o Daniel Munduruku, que é de São Paulo, mas não está em São Paulo. Professor, mestre, escritor. Rapaz, esse cara, o título dele, Ciro, se eu começar a falar hoje, vou terminar amanhã. Porque eu vou te dizer, eu fiquei impressionado com o currículo do Daniel Munduruku. Munduruku, não pode errar, soletrar o nome, porque se depender da vontade do PDT, Daniel, você, a nossa Narúbia, o próprio Herê, tem que ter voz em Brasília, no Congresso Nacional. Nós temos esse compromisso, essa história, nós queremos a representação da voz da nossa origem, da nossa natureza, com conhecimento, com preparo, com informação que vocês têm. Mas, Daniel Munduruku, se apresenta aí para quem não te conhece, se alguém não te conhece ainda, tem que conhecer o que é um homem inteligente e preparado. É uma honra poder estar aqui contigo, viu, Daniel? Presidente Lupe, muito boa noite, muito obrigado pelas palavras. Também boa noite ao futuro presidente do Brasil, Ciro Gomes, Narúbia, minha querida amiga de muitos tempos, e Rafael, essa grande voz, né, no PDT. Eu sou Daniel, sou do povo Munduruku. O povo Munduruku está presente em 3 estados do Brasil, estado do Amazonas, Mato Grosso e do Pará, de onde eu sou oriundo, na verdade. Moro hoje em São Paulo, na cidade de Lorena, uma cidade entre Rio e São Paulo, perto de Pindamonhangaba, inclusive, cidade natal do presidente. E já estou ali há mais de 30 anos, morando naquela cidade, onde eu me formei, onde eu, na verdade, fiz todo o meu caminho, digamos, tanto no magistério, quanto na minha atuação política, na minha atuação militante dentro do movimento indígena e, principalmente, dentro da literatura
indígena. E, atualmente, eu sou o presidente ali do nosso diretório, do nosso futuro diretório. Estamos ainda numa fase de organização, mas do futuro diretório municipal, né, do PDT. Nós estamos ali fazendo todo um trabalho de aproximação das pessoas para essa proposta que é o PND, também para apresentar o nosso nome como possibilidades, como o próprio Lupe falou aí para a gente. Eu tenho essa formação toda que você falou, mas tenho muito orgulho, eu costumo dizer sempre isso, que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, né? E isso quer dizer que eu nasci dentro de um desses 305 povos originários que existem no Brasil, e que foi nesse povo que eu aprendi aquilo que hoje eu procuro também transmitir para as pessoas através dos meus mais de 50 livros já publicados. Então, tem todo um caminho feito este ano, inclusive. Repete só para todo mundo saber, Daniel, quantos livros publicados? São 55 livros já publicados. Olha, né? Só, gente, desculpe, irmão, mas eu vou te interromper. O Brasil precisa entender o que é o valor da nossa história, da nossa origem, do nosso povo. O Daniel Munduruku, que representa os povos indígenas, tem 55 livros publicados. 55. Desculpa, isso não é para qualquer um, não. Você é uma referência para a gente. Quem faz um livro, quem escreve um livro, distribui cultura, né? Mostra a sua generosidade em querer fazer um povo mais livre pela educação. Por isso que eu disse da honra de poder estar no PDT, estar como nosso pré-candidato. Você não pode falar que é pré-candidato, porque vai dar problema eleitoral, mas eu posso. O que eles podem fazer comigo? Me prender? Então, é uma honra ter você. Eu queria frisar isso, eu peço desculpa aos amigos, mas a gente tem que ressaltar o nosso valor, a nossa cultura, a gente que tem a nossa... Você é a nossa história, vocês todos, é claro, mas como ele escreveu 55 livros, é bom a gente fazer o Brasil entender isso. Desculpe, irmão, obrigado. Não, e só para concluir, eu queria dizer assim, que eu escrevo, sobretudo, para crianças e jovens, acreditando justamente na educação como um processo libertador de consciência, para que nossas crianças possam ter, de fato, uma educação mais esclarecedora e mais libertadora. Esse tem sido o meu trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um educador que escreve ou um escritor que educa, né? Numa tentativa mesmo de trazer para as pessoas um pouco dessa aproximação, fazer essa ponte que nunca aconteceu, na verdade, entre o Brasil indígena e o Brasil não indígena, né? Simplesmente ali se criou uma grande fissura na compreensão dessas duas potências e que, na verdade, formam uma coisa só, mas que a gente precisa reaprender a tratar desse tema. Falei demais, daqui a pouco a gente conversa mais. Deixei aqui para essa nossa apresentação indígena, o finalzinho, meu querido amigo Rafael Herê. O Herê é um guerreiro, o guerreiro, sobrinho, neto do nosso Juruna, um guerreiro que sobrevive pela sua persistência, pela sua resistência, pela sua história. Nós já tivemos com o Ciro lá na tribo dele, tive 2 vezes. Aliás, Ciro, a outra vez que eu fui, tinha tanta formiga subindo em mim que eu pulei mais do que pipoca. Lembra disso, Herê? Então, Herê, é bom estar contigo, irmão. Muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado por nos permitir conviver com você, que é uma espécie de história viva da natureza do PDT, do sangue do guerreiro Mário Juruna. Liga teu som. Boa noite, companheiro Lupe, companheiro Daniel, a companheira agora Ana Rúbia, que está conosco, e o nosso futuro presidente Ciro Gomes. Então, no tempo da ditadura final, o PDT fez história no Brasil, naquele tempo ainda eleger o primeiro parlamentar indígena, que é Chavante. Então, nós estamos resgatando com esse trabalho todo que a gente está fazendo, dar continuidade e, quem sabe, eleger mais jurunas, né, pelo Brasil, para defender a nossa causa, a nossa luta sofrida de nossos irmãos, que, como a gente vê
nesse governo agora, com mais evidência, o sofrimento, o abandono do Estado brasileiro, do governo atual. Então, nós vamos discutir todo esse assunto, esse tema que envolve a problemática nossa, e, quem sabe, apontar um caminho também, junto com o companheiro nosso, que é Ciro Gomes, que vai ser o nosso candidato. Então, e esse trabalho também, com esse trabalho, a gente trouxe o companheiro Daniel, ele me procurou, tal, a gente conversou, e decidido a ingressar no PDT. E aí eu falei do nosso trabalho, do movimento, tal, assim como também a companheira Narúbia, que a gente tem conversado já tem um tempo já. Então, hoje, felizmente, estamos juntos agora nessa live e oportunidade para a gente discutir essa pauta indígena e a problemática que a gente vive nesse momento. Então, é isso aí. Boa noite a todos. E o Chavante também só tem no Mato Grosso. Nós estamos no Mato Grosso e o companheiro Ciro conhece, já esteve lá conosco, e o presidente, nosso presidente Lupe, a dança que ele inventou na aldeia Chavante foi a dança da formiga. Pulou muito, né? Mas valeu pela força de estar conosco na aldeia e estamos juntos. É isso aí. Obrigado, irmão. Cirão da Massa, Ciro Ferreira Gomes, nosso presidente, esse homem que representa o resgate da história do trabalhismo. Né? Porque o trabalhismo era isso que vocês estão falando, Narúbia, Daniel, Herê, é nossa história de luta, nossa história de compromisso com a pátria. Então, eu queria agradecer a Narúbia, ao Daniel, ao Herê, que estão dando essa oportunidade de a gente aprender com vocês, e dizer, Cirão, muito obrigado por você dar o seu tempo para conviver com a gente. E a gente está muito preocupado, Ciro, em cada vez mais ser a voz dessas minorias que, na verdade, são a origem da nossa nação. E eu, como sei que você é um homem que tem profundo compromisso com isso, eu queria que, em nome de todo o trabalhismo brasileiro, toda a tua história, tu dissesse para a gente o que representa participar com os nossos indígenas dessa live. Bom, meu irmão, meu presidente, meu companheiro, Carlos Lupe, meu amigo, é eu que agradeço o privilégio de poder ouvir. Eu direi algumas coisas, direi das minhas angústias, direi da minha sensibilidade, direi do meu compromisso com essa pauta, com essa agenda, mas, fundamentalmente, eu quero ouvir. Porque, vejam, o Brasil, não duvide, ninguém duvide disso, eu sei que o Daniel, professor Daniel, escritor Daniel, eu estava todo orgulhoso que tinha 4 livros, o Daniel tem 55, vai demorar muito para eu chegar lá. O Daniel Munduruku, não é um privilégio muito grande, a Narúbia, o Herreria, o Rafael Herê, com quem eu viajei lá para os Chavantes, enfim. Eu digo a vocês, sem medo de errar, que nós estamos vivendo a pior crise da história brasileira. O Brasil é um país que sofre muitas agonias, falando para comunidades indígenas, para nações indígenas, para povos indígenas. Fica até cruel a gente dizer que o Brasil é um país que vive de crise. Embora os portugueses tenham cometido menos genocídio explícito do que os espanhóis, a história da colonização europeia no Brasil também é uma história de genocídio, também é uma história de aniquilação de identidades, também é uma história de discriminação, também é uma história de usurpação de riquezas, né, de apropriação violenta que permanece até hoje, em pleno século XXI, não é, de espaços da vivência dos povos indígenas. E eu tenho essa sensibilidade, essa percepção cada dia mais fortes no Brasil. Mas essa crise ela tem contornos estratégicos muito graves. Não é? Nós temos aí o desemprego aberto, somado com a informalidade, a precarização do trabalho e com o desalento, a desistência de procurar emprego, atingindo 2/3 da força de trabalho brasileira. Isso nunca houve nada parecido. Com isso, a renda do povo está despencando e a inflação volta de uma forma pesada e generalizada, chegando a pesar 30% no orçamento das famílias mais pobres, porque o orçamento, a inflação para o povo na energia, no gás de cozinha, né, na comida, é muito maior do que essas médias que o governo anuncia, que calcula preços médios de coisas que sobem e descem, mas que, para a vida do povo, de consumo básico de comida e energia, é 30%, o aluguel é 30%.
não é? E, em cima disso, nós temos uma governança completamente incompetente, não é? Descuidada de qualquer tarefa. Eu tenho feito um desafio, que é humilde, mas é um desafio para abrir um debate, Lupe, para as pessoas que aí numa conta ainda de 20%, 1 em cada 5 brasileiros, defendem, são irmãos nossos, eu tenho que respeitá-los todos, mas assim, eu faço um desafio humilde de dizer qual é o setor da vida nacional brasileira que melhorou. Você não acha um único setor da vida brasileira, não, tal coisa está ruim, tal coisa está ruim, mas melhorou o setor tal. Não existe isso. Cada dia nós passamos por constrangimentos. Agora o presidente vai à Europa e é tratado como verdadeiro marginal, e o Brasil é tratado como um pária internacional, como uma comunidade que deve ser reprimida, isolada, constrangida, por fatos muito graves, muito concretos em todos os planos, mas parte deles tem a ver concreta e criminosamente da forma como nós tratamos o nosso meio ambiente e as nossas populações tradicionais. Ninguém tolera tomar notícia no mundo hoje do que o Brasil está fazendo em matéria de desmatamento, de grilagem de terra pública, não é? de garimpo ilegal. Chega na Europa, é devastador. Uma notícia de que 2 crianças Yanomami foram sugadas por uma draga de garimpo ilegal, e o Bolsonaro, dias antes de viajar para o estrangeiro, visitou um garimpo ilegal, a contaminação de recursos naturais, dos nossos recursos hídricos, o desmatamento recorde, isso tudo compõe um quadro que exige que nós tenhamos algumas condições objetivas para propor o debate. Eu não quero estender muito mais, porque eu quero ouvi-los. Mas a primeira é matar, de uma vez por todas, a ilusão de que o espontaneísmo individualista do tal mercado tem capacidade de resolver isso. Não existe isso. O Brasil precisa recuperar a noção de projeto, ou seja, um plano, entender as raízes estratégicas do problema, se assenhorear do território. Nós não temos um censo geográfico, é preciso fazer um censo geográfico profundo, que dê contornos claros, objetivos aos nossos biomas, que mapeie a nossa comunidade, as nossas comunidades tradicionais, que ilumine o debate sobre a nossa biodiversidade, que estabeleça as bases de um zoneamento econômico e ecológico para que o Estado brasileiro tome posse do seu território e exercite estruturas de comando e controle que foram totalmente destruídas para dar uma resposta, primeiro a nós, ao nosso povo, aos nossos irmãos das comunidades tradicionais, das populações indígenas, dos povos indígenas, e, em seguida, como a única forma do Brasil recuperar a sua credibilidade e a sua respeitabilidade internacional. E isso não pode ser feito de cima para baixo, não pode ser feito reunindo tecnocratas, isso tem que ser validado no território, porque é preciso ter clareza dos conflitos objetivos inerentes a isso, Lupe, não é? E contaminar aqui a discussão. Veja, 40 milhões de brasileiros hoje estão na Amazônia Legal. 40 milhões de brasileiros estão na Amazônia Legal. Há menos de uma geração, ou seja, 30 aninhos atrás, o governo brasileiro chamava migrantes do Nordeste, migrantes do Rio Grande do Sul, e dava a eles uma condição. Para o INCRA dar o título da terra, é necessário que o cidadão prove que desmatou, que desflorestou. E, de repente, isto vira, como tinha que ser desde sempre, se a gente tivesse precaução, plano, projeto, se a gente ouvisse as comunidades tradicionais, especialmente os povos indígenas, que durante meio milênio ocuparam a Amazônia e não desflorestaram nem 2%. Esse é o número oficial, menos de 2%, pelos números que a ONU oficializa, foi o desmatamento da Amazônia produzido pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas, menos de 2%. E agora nós já avançamos aí para praticamente 20 e tantos % da Amazônia de uma forma completamente depredada. Mas não é só isso, biomas sensíveis como a Caatinga, onde há comunidades também tradicionais, não é? Biomas importantes como a Mata Atlântica, que está definhando e também tem uma audiência dos povos tradicionais. A saúde indígena me preocupa profundamente. O que se fez nessa pandemia é genocídio. A CPI optou por não colocar isso, mas o sistema imunológico dos povos tradicionais é diferente. É muito mais frágil e vulnerável às doenças trazidas pelos brancos, e você simplesmente desestruturou os programas de saúde indígena. O Brasil paralisou a regularização fundiária e o estabelecimento de novas reservas indígenas, de novas terras indígenas,
para reconhecer, tudo isso forma um caldo de cultura, Lupe, que exige que nós do PDT, recuperando a nossa melhor tradição, demos voz altiva aos povos indígenas. Falar aqui com o nosso amplificador, e é isso que eu quero fazer, recolher a sabedoria, recolher a experiência, recolher a pauta. Eu sei das urgências, marco temporal, mas eu quero ouvir, não é, essas coisas todas, para que a gente volte a ser aquilo que nós sonhamos em ser um dia, uma democracia multiétnica, que respeita aqueles que estavam antes do colonizador chegar, que respeita os que foram escravizados, que respeita os povos da floresta, não é? E que trabalha a questão do manejo ambiental de forma a achar um ponto ótimo de equilíbrio entre a necessidade de desenvolver o país e a necessidade de proteger o planeta Terra para as novas gerações. Muito obrigado pela oportunidade, Daniel, Narúbia, Rafael, que vocês estão me dando. Obrigado, amigo. Narúbia, deixa eu começar contigo aqui. A gente sabe da discriminação, né, que sofrem os povos indígenas, os povos das florestas, nossos índios, e você é duplamente discriminada, porque além de você ser representação de quem estuda, de quem vive essa discriminação, você é mulher. Então, aí tem uma outra discriminação que se acrescenta numa sociedade machista. Então, eu te pergunto, qual é para você, e dá uma aula para a gente, você até mandou algumas coisas por escritos que eu li, dos avanços, dos retrocessos dos últimos governos, como é sobreviver como mulher, como indígena, como uma pessoa militante dessa luta, num país tão discriminador e que trata a todos que têm a origem das florestas do Brasil de uma maneira muito mal, muito discriminadora. Como é sobreviver a essa realidade, Naru? Liga som, liga teu som. Agora. Lupe, é uma resistência contínua que nós aprendemos com a sabedoria e a força da mulher indígena, né, desse matriarcado que nos sustenta, que se não fosse elas, nós não estaríamos aqui. E retomando, né, até o que o Ciro já trouxe sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas, que não é só epidemiológica, mas é uma vulnerabilidade social, econômica, de segurança alimentar, né, dentro da pandemia. As pesquisas apontam que nós, povos indígenas, somos os mais vulneráveis em amplos aspectos. E a mulher indígena é a vulnerável entre os vulneráveis, porque tudo se agrava com relação na mesma pesquisa que a ONU faz, né, sobre as populações com relação à pandemia, mostra que a mulher indígena é a mais atingida, né, dentro desse contexto tão absurdo, tão necrófilo que nós estamos vivendo, e nós, mulheres indígenas, além, né, de todas as questões de saúde, de educação, de segurança alimentar que nos atinge diretamente da própria pandemia, nós temos que lidar com um agravante, que é a violência contra a mulher, que aumentou sobremaneira sobre os corpos das mulheres indígenas, e que a mídia se cala, que as instituições se calam, que as lideranças políticas se calam, e são crimes brutais, crimes hediondos que estão acontecendo, mas se existe um silêncio contra da violência contra a mulher indígena, é como se não fosse existente, eles negam essa violência para nós. Então, sentir isso, ver que seu corpo, né, na sua própria nação, como filha primeira dessa nação, é tão desrespeitado, como se suas vidas não valessem nada, é desesperador, mas, ao mesmo tempo, pela força daquelas que nos pariram, pelas mulheres que sustentam esse país, porque são as mulheres que sustentam o Brasil inteiro, e são as mulheres indígenas que carregam a cultura e essa resistência, nós estamos aqui, e nós nos recusamos, né, a temer e a baixar a cabeça por um governo que, mais que negligente, muito mais que irresponsável, é criminoso e está recebendo tratamento aqui fora como tal. Ele não está recebendo tratamento. Eu estou aqui em Glasgow, na COP. Ele não teve nem coragem de vir, porque, como falou Mourão, se viesse ia ser apedrejado. Em Roma, foi tratado como escória que é, e é assim que ele vai ser tratado em toda a história da política brasileira. Bolsonaro é um criminoso, ele tem que sair direto da cadeira presidencial para a prisão.
É isso que tem que acontecer com ele. E ele está recebendo esse tratamento aqui fora, por isso não teve coragem de vir a Glasgow, porque o mundo inteiro reconhece, né, toda a luta dos povos indígenas, porque, diferente dele, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui e aplaudidos e reconhecidos como, né, a nossa sabedoria ancestral está mantendo toda a vida na Terra, porque as florestas que restam no mundo estão nos territórios indígenas, né? Isso não são dados meus, são dados também da ONU, né? 80% de toda a biodiversidade do planeta está nos territórios indígenas. Os territórios indígenas hoje representam a retirada de carbono de mais de 212 milhões de carros de circulação. As nossas florestas inteiras representam 12 milhões de carros fora da circulação do mundo inteiro. Ou seja, o serviço ambiental que nós prestamos não é só para nós, é para toda a vida na Terra. Mas eu vou deixar a oportunidade também para os meus parentes falarem e a gente vai continuando essa conversa. Obrigado, Narúbia. Muita força aí para você. Estamos junto e misturado. Junto e misturado. Daniel, deixa eu te perguntar, rapaz. Me impressiona. Eu já tive uma conversa muito boa contigo aí na sede do PDT. A tua capacidade de escrever, de colocar nas linhas uma história, colocar nas linhas, nas páginas, a tua luta para todo tipo de público, desde criança até os adultos, divertindo, brincando, dando um toque da inteligência, porque tu quebra um tabu, Daniel. Para todo mundo, o índio é aquele cara ignorante, despreparado, né? Eu costumo dizer, a gente não vê nos rios dos índios ninguém jogar lá geladeira velha, ninguém jogar lixo, porque o índio sabe que vai precisar da água para beber. É o branco asqueroso, metido, é que suja a água do rio, não é o índio. Como é que é para um homem como você conseguir ser vitorioso com tanta discriminação? E vitorioso, Ciro, escrevendo, informando, educando. Como é, rapaz? Isso, ser na política, como é que você coloca esse desafio e entra na política sabendo que todos nós somos hoje apedrejados pela sociedade por uma concepção completamente errada de que a política não presta. Quando que está em crise é a sociedade, não é só a política. Nós nada mais somos que representação da sociedade. Como é vencer essas etapas, irmão? Você que é um vitorioso escritor, você que é um vitorioso intelectual, como vem para a política? Como é que é esse desafio para você, Daniel? Ok, Lupe, nós combinamos que as perguntas difíceis seriam para o Rafael, né? Mas veja só, antes de responder sua questão tão bem feita, eu queria, antes de mais nada, me irmanar com todos os parentes Macuxi, que ontem nós tivemos uma notícia muito triste do falecimento do Jair Isbel, né? Um grande artista plástico, um grande ser humano, que nos deixou um dia, inclusive, muito significativo, né? Dia dos Mortos, nos deixou. E eu quero expressar todo o meu sentimento a toda a comunidade Macuxi, enfim, a todos os povos indígenas, porque ele era uma grande voz, uma grande representatividade dos nossos povos. Então, fica aqui meu abraço solidário a toda a comunidade. Também queria mandar um abraço muito especial, se me permite, aos nossos correligionários de Lorena, cidade de Lorena, o PDT Lorena, sobretudo o Rafael Crespo, que é um grande admirador do Ciro e de toda a tradição, né, do PDT. Então, receba também, Rafael, aí, o nosso Rafael Crespo, né, que todo mundo tem um Rafael para chamar de seu, não é isso? Então fica o meu abraço para esse companheiro que é um grande irmão também na luta, né? Assim como o Lupe é o grande irmão do Ciro, o Ciro é o grande irmão do Lupe, todo mundo tem o seu grande irmão. Então, segue meu abraço. Queria dizer para você, Lupe, Ciro e todo mundo que nos assiste, né, que essa caminhada, essa jornada é sempre muito, muito cruel. Nós vivemos num país que foi construindo um discurso muito preconceituoso, muito racista mesmo. Não é? Um discurso vindo e mantido sempre por uma
por uma burguesia ou por uma elite, se preferir, né, que sempre contou a história a partir do seu próprio viés, e para que eles pudessem aparecer, eles sempre se serviram das populações indígenas como uma espécie de escada para que eles pudessem brilhar, né? Construíram suas estátuas, construíram a sua narrativa, a sua história, e foram, claro, se colocando como o máximo, e para ser o máximo tiveram que jogar os outros para a periferia ou para os rodapés da história. E foi isso que aconteceu. A história do Brasil, portanto, sempre foi contada pela ótica dos vencedores, ou daqueles que se dizem vencedores, né? Dos colonizadores, dos detonadores, e etc. E, infelizmente, as populações indígenas não tiveram possibilidade mesmo de contar a sua versão da história, né? Não tiveram possibilidade de dizer quem são. Por isso, se construiu também, ou se construiu uma separação, uma divisão muito grande entre aquilo que os povos indígenas são e aquilo que o povo brasileiro acha que os povos indígenas são, né? E, para isso, foi constituído uma forma meio cínica de chamar essa população, essa diversidade, pela alcunha, pelo apelido de índio, né? E quando se chama esse povo, toda essa diversidade, de uma forma tão compactada, acaba se escondendo exatamente a riqueza, a beleza, o conhecimento, a sabedoria que esses povos carregam consigo e nunca tiveram a oportunidade de contar. Porque essa sabedoria mostraria para essa elite que outro mundo é possível, outra forma de viver é possível, outra economia é possível, outro tipo de gestão, né, da sociedade é possível. E para calar ou para sufocar essas vozes, foi importante que alimentasse a sociedade brasileira com uma visão estereotipada, equivocada, que fizesse questão de manter essas populações afastadas do cenário do debate. Vejam que até 1988, as populações indígenas sempre foram consideradas populações em processo de integração à sociedade, né? A palavra o integracionismo era algo muito latente nos anos 70 e 80, né? E a Constituição deu uma virada nessa concepção quando disse, não, os nossos indígenas são povos que estão aqui, são brasileiros legítimos, são brasileiros que podem se dizer brasileiros, mas são brasileiros diferenciados e têm toda a necessidade e precisam ter todo o esforço do Estado brasileiro para lhes oferecer condições para manter a sua própria cultura. Só em 88 é que nasce, digamos assim, os direitos dos povos indígenas. Antes disso, nós estávamos fadados ao desaparecimento. E vejam, são apenas 30 anos, 33 anos, tá? Mas são mais ou menos 30 anos apenas que os povos indígenas são considerados brasileiros legítimos. E em 30 anos, nós já dominamos essa sociedade. Em 30 anos, nós estamos ocupando espaços em várias instituições, em vários ambientes, em várias linguagens, né, mostrando que nós podemos, sim, ser o que somos, né, mostrando a nossa capacidade de nos mantermos dentro da nossa característica social, identitária, sem abrir mão ou sem deixar de participar do universo não indígena. Ou seja, como dizia o movimento indígena nos anos 80, né? Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou, né? Ou seja, eu posso fazer parte da sociedade, eu posso dominar todas as linguagens dessa sociedade sem necessariamente abrir mão daquilo que eu trago comigo como ancestralidade. E isso é que ajuda ou ajudará, talvez, o Brasil a pensar sobre a sua identidade, coisa que nunca fez. Justamente por conta dessa história única que foi narrada, né, e que o povo brasileiro se acostumou a tratar essas populações dessa maneira, a gente não conseguiu ainda dar o salto que nós precisamos dar, que é justamente nos reconciliarmos com esse passado que o Brasil deixou para trás. Esse passado que ele massacrou, que ele humilhou, que ele detonou, que ele subjugou, não é? Tentou esconder, mas esse passado está cobrando a conta. Esse passado está dizendo, nós estamos aqui, e nós somos do presente, nós não somos do passado.
E nós queremos ajudar esse Brasil a pensar sobre si mesmo. Nós queremos esse Brasil fazer com que esse Brasil, que ainda não resolveu o seu problema de identidade, ele consiga fazer isso passando necessariamente por um rito de maioridade. Né? Eu costumo dizer, só para concluir, que o Brasil é um país adolescente. Né? Ele é um adolescente porque só tem 521 anos, não é criança porque já tem 521 anos, mas não é um adulto, porque para ele se tornar um adulto, ele tem que fazer um rito de passagem. E para fazer esse rito de passagem, ele tem que olhar para trás. Ele tem que se reconciliar com o seu passado. E, por incrível que pareça, e essa é a grande lição que os povos indígenas têm oferecido, né? O que nos impulsiona para frente não é uma coisa chamada futuro. O que nos impulsiona para frente é o passado. É o passado que nos joga para frente, porque é a lição do passado, né, que vai nos impulsionar para frente e vai nos garantir de não perdermos o pé da história vivida. E essa história vivida, ela não pode ser negada, ela precisa ser apresentada para o povo brasileiro. Então, o que eu procuro fazer através dos meus livros, como eu disse, é tentar aproximar, dizer para a sociedade brasileira que os povos indígenas sempre estiveram aqui, né, estão aqui e provavelmente estarão aqui também. Né? Essa ida dessa delegação brasileira aí para a COP26 é uma demonstração de que nós estamos antenados com tudo aquilo que acontece no mundo. E estamos antenados não apenas porque nós estamos lutando pela nossa sobrevivência pessoal, coisa parecida. Nós estamos antenados porque isso é a garantia de respeito aos nossos ancestrais. São os ancestrais que dizem para a gente o que nós devemos fazer. Não é a nossa vaidade pessoal. Nós nos colocamos nessa sociedade não para virarmos superstar, mas para que a gente possa dizer para a sociedade que é preciso olhar o tempo inteiro para a história, para o processo todo que nós já vivemos. E, para concluir, eu diria assim, uma das coisas mais interessantes, talvez, que a gente precisa aprender, né, quando a gente pensa nessa pauta ambiental, né, que as populações indígenas elas estão sempre pensando no coletivo, na sociedade. Quando a gente está aí fazendo um trabalho de luta pela manutenção da floresta em pé, nós estamos pensando no todo. Quando o agronegócio luta para derrubar tudo isso, eles só estão pensando em si mesmos. Portanto, é uma luta mesmo constante entre o coletivo e o individual. Numa sociedade que supervaloriza o individual, ela vai estar sempre vencendo, ou ela vai estar sempre num processo permanente de tentar condenar quem pensa o coletivo. E talvez esse seja o grande ensinamento que a resistência permanente dos povos indígenas oferece para o Brasil. São 521 anos de resistência, permanente, 24 horas por dia, nesse tempo todo. E esse é o grande, talvez, ensinamento, de que nós indígenas, nossos povos, são os que mais pensam nesse Brasil, os que mais lutam por esse Brasil, porque é uma luta permanente. E a literatura tem servido, assim, para nós, como um instrumento também para a gente fazer essa luta acontecer. Obrigado, desculpe por falar de nada, irmão, ótimo, você deu uma aula aqui para a gente, que bom, rapaz. Que bom, porque isso é uma aula, Daniel, do que o Brizola chamava de um socialismo moreno. Que isso? É entender, viver coletivamente. É isso que você está nos ensinando. Os índios, quando olham os povos indígenas, a sua origem, quando olham o seu passado, ele passa a ter direito a um bom futuro. Porque quem sabe de onde veio, sabe para onde vai, né? Esse é um ditado popular antigo. E eu, olhando para o que meu querido Rafael Herê, eu lembro de ter estado aí, junto com o Ciro, e ver a simplicidade do povo indígena. Isso daí, Herê, você tem um pouco essa história que o Daniel está falando. A história de Juruna, que você hoje incorpora, não só a questão consanguínea, que é natural e legítima, mas principalmente da preservação da luta, do viver coletivo, de sonhar uma sociedade mais justa, uma sociedade em que cada um dá um pouquinho para o outro que falta. Se está sobrando farinha, me dá o feijão. Se está sobrando feijão, me dá o arroz. E assim vai vivendo a humanidade. As grandes comunidades vivem assim da troca, da carência. Então, Rafael, como é que é lutar
o DNA de Juruna, organizando esse movimento indígena do PDT, com toda a dificuldade, você já não tem mais um gravador do Juruna, não precisa, né? O Juruna andava com um gravador desse tamanho assim. Comia que nem a besta-feira, Rafael. Ia para a churrascaria com Juruna, era prejuízo certo para a churrascaria. Porque comia, mas comia muito. E isso era o quê? O resgate também que ele queria que o branco desse para que, alimentando ele, alimentasse a história de um povo. Ele conta para a gente, Efrael, como é que era a tua relação aí, como é que é essa luta, como é que é ser um Juruna. Liga o som, rapaz, liga o som. O senhor falou encomenda, já estou pensando no churrascaria também. Então, boa noite de novo, né? E a todos quem está acompanhando essa live, né? Oportunidade, talvez não única, espero que a gente façamos mais durante a campanha, algum momento, outro momento desse. Então é o seguinte, a luta não é fácil, como eu já disse anteriormente na apresentação. Primeiro, nós temos no Brasil hoje a situação, em vez de melhorar, a situação cada vez pior. E nesse governo também ajuda a piorar mais ainda, né? Então, por que eu falo isso? Ele hoje incentiva a invasão das terras indígenas, incentiva garimpo ilegal, incentiva madeireiros. Profissão, para mim, quem sobrevive disso, eu não seria contra, como ser humano, se respeitasse o próximo, porque nós todos precisamos sobreviver do meio ambiente, da floresta. Agora, destruir tudo isso, para nós, é tirar a riqueza que a gente tem na terra indígena, seja cerrado, floresta amazônica e outras vegetações. E a luta mais difícil também fica visível nessa pandemia. Abandono total ficou caracterizado. E abandono não só o povo brasileiro, os povos indígenas sofreram 2 vezes ou mais com essa ausência da ação do governo. Então, outras coisas também, esse trabalho que a gente está fazendo através do movimento, junto com o PDT, não é coincidência. Não cheguei por acaso, a história me levou até o PDT. Felizmente, o companheiro nosso, o nosso presidente Lupe, acolheu já de braço aberto e apoia essa construção do movimento partidário para ampliar a nossa participação na democracia, não só como eleitor, mas também como candidato. Então, esse trabalho que a gente tem levado, discutir com nossas comunidades, com nossos irmãos e irmãs, juventude, para que não caiam mais na conversinha de um político ir lá na comunidade comprar voto e se eleger e esquecer a quem ajudou. Então, o trabalho todo que a gente tem feito nessa linha, não conscientizar, mas levar informação, provocar a discussão em torno da política, o protagonismo. É isso que a gente tem promovido através do PDT, através do movimento, e com certeza
um pequeno resultado que a gente quer ver é lançando os nossos irmãos indígenas, irmãs, como candidato, seja para estadual, seja para federal, e nós vamos trabalhar para isso, né? E repetir a história da década de 80 no século 21, e junto com o companheiro Ciro, nós vamos ajudar e com certeza vai nos ajudar também nessa luta. E então, todo esse trabalho tem sido assim, voltado aos estados e também olhar a nível nacional. Então, a gente tem buscado organizar como a nossa informação, apesar do avanço da tecnologia, ainda é precária às vezes, entendeu? Então, é meio difícil, assim, de organizar o nosso movimento, mas a gente está seguindo firme e cada vez mais os nossos irmãos aderindo ao nosso movimento, ao PDT, e também apoiar o nosso nome do nosso companheiro Ciro. E a situação nossa, agora voltando um pouco para trás da história, eu que já vivi aqui, na gestão do governo PT, claro que a gente viu oportunidades, entendeu? Na universidade e tal, não sei o quê, sabe que politicamente também ali começa a deterioração da questão da saúde, da FUNAI, a ausência o ex-presidente Lula fez reestruturação da FUNAI, onde extinguiu várias FUNAIs que trabalhavam com índio isolado. Então, é o primeiro prejuízo para nós, como indígenas, preocupados, os nossos irmãos ainda sem contato, não falam português, não tem como dialogar para se defender, gritar pelos direitos e tal. E aí ali começou o abandono. Foi só ladeira abaixo dali. Então, eu acompanhei isso, a gente lutou contra, infelizmente, a estruturação permaneceu e a FUNAI, que era responsável nos governos anteriores, a FUNAI era responsável pela saúde, pela educação. Arrancaram a educação da FUNAI, levaram para o Ministério da Educação e, para nós, o caminho complicou tudo, porque a referência na política higienista, para nós, é a FUNAI. Quando estava tudo concentrado ali, era mais fácil, chegou na FUNAI, qual é problema de saúde, ou a demanda é a questão de saúde, chega no FUNAI, conversa com o responsável, tal, qual é o problema, estamos precisando disso, daquilo, tal. Até era mais fácil de diálogo, e com essa mudança toda, pode ser a ideia para melhorar, mas para nós complicou muito. A FUNAI esvaziado hoje, e principalmente agora nesse governo, não se consegue mais demarcação, como ele falava na campanha, e também não tem nenhuma ação por parte da FUNAI para com os povos indígenas, e a CESAI também, que acompanhei na pandemia. Pessoal da aldeia, no posto de saúde da aldeia, eu recebia muita demanda pedindo medicamento. Nós estamos sem remédio, tal, sem ar, o pessoal está passando mal, não sei o quê, pá. E a gente tentava articular com a CESAI e tal. Aí eles falavam, a gente comprou, já mandou recurso, tal, falaram que compraram, não sei o quê. Sabe que isso aí é tomar lá da cá conosco, com a gente, com o nosso povo, e ação mesmo, ação final na comunidade não existe.
Não existe. Esse relato na pandemia que eu recebi, eu falo isso do povo chavante. Imagina em outros estados, em outros povos, entendeu? Porque essa experiência eu acompanhei. Na pandemia, todo dia morria 2. Morria de manhã, morria à tarde. E aí chega um dia, em 24 horas, morreram 9. 9 de uma vez. De manhã, 2, mais tarde. Então, essa tristeza desse governo, a gente acompanhou, infelizmente, e eu voltei um pouco atrás para fazer comparação, né? Aonde começou a ausência do Estado, do governo, e também a estrutura que é responsável da política indigenista. Então, o que eu quero falar com isso, espero que um companheiro, Ciro, pensa junto conosco como resolver isso, unificar em uma estrutura toda, educação, saúde, ou a própria FUNAI também, de repente criar o Ministério de Assuntos Indígenas. Por que não criar isso? Então, unificaria todas as ações relacionadas aos povos indígenas em uma pasta só. Saúde, educação, demarcação, fiscalização, promoção de sustentabilidade nas comunidades. Tá? Então, tudo isso eu acho que é algo a se pensar. Então, eu estou falando isso, muita gente está ouvindo, e quero jogar isso para o nosso debate futuro agora, também para o companheiro Daniel me ouvir, a companheira Narúbia, o que eles pensam também a respeito disso, e porque tema complexo também. Então, é uma coisa a se amadurecer, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é a minha opinião. Então, porque não dá mais para o pessoal ficar vindo aqui, correr para um lado, para o outro, às vezes volta sem resolver nada. E outra, a gente não tem apoio para permanecer em Brasília, por exemplo, uma liderança vem aqui em Brasília para resolver as coisas, mas não tem onde ficar. A gente já teve experiência com indígena queimado vivo, nosso parente Pataxó. Isso é porque tinha onde ficar. Imagina sem lugar nenhum e ficar abandonado, fora que tem que comer. A não ser que o presidente vai chamar para churrasco, né? E aí eu também vou. Tá bom, Rafael. Só para terminar. Então, Tá convidado, Rafael. Vem comer o churrasco, Rafael. Pois é. Então, esse é o meu trabalho como à frente do movimento, junto com o nosso presidente. Tenho acompanhado também as atividades do companheiro Ciro. Nós vamos lançar o Daniel, que está me ouvindo, e a Narúbia, e também tem outras companheiras, outros companheiros também, que o número vai aumentar, né? A gente quer receber bolo também. É só isso. Obrigado, por enquanto, Rafael. eu encerro aí. Obrigado aí. Obrigado, Rafael. Cirão, você teve aqui uma primeira rodada onde a gente ouviu experiências riquíssimas, diferentes, mas o que pensa Ciro Gomes sobre a questão indígena do Brasil? Como encontrar caminhos que a demarcação da terra é muito importante, é óbvio, a terra é deles. Quando os nossos descobridores chegaram aqui, os índios já estavam. Mas não é só a demarcação da terra, é como mantê-la, como inserir o índio, os povos indígenas na comunidade, como manter a sua tradição. É tudo muito complexo, muito difícil, Ciro, mas eu sei que você é um estudioso, um homem que gosta de escutar, gosta de ouvir, gosta de ler. O que tu pensa disso, irmão? O que o meu presidente pensa? Olha, Lupe, eu com muita humildade eu sei que eu estou em cima dos ombros de
brasileiros que me antecedem nessa corrente, que é a corrente modernizadora do Brasil, e que nunca entendeu que modernizar o Brasil fosse apagar a história dos nossos ancestrais, das nossas populações tradicionais, sejam aqueles que já estavam no território, os povos indígenas, sejam aqueles que foram trazidos com a máxima violência, os povos escravizados, que têm pertinências, identidades distintas, mas padecem do mesmo sofrer. Aquilo que o Daniel, o professor Daniel, já nos colocou aqui. Quer dizer, há um processo de aculturação que nós precisamos compreender e fazer uma pedagogia, quer dizer, fazer um exercício pedagógico de mudar completamente a compreensão que o Brasil branco tem do Brasil real, que não é branco. Se vocês olharem, nós não estamos tratando de minoria. Se nós olharmos, ok, os povos indígenas que remanescem hoje com tal identidade são uma minoria frente aos 210 milhões de habitantes. Mas se nós olharmos a etnia, né, a miscigenação, não é? Por exemplo, o Ceará é todo caboclo. Todo caboclo. Nossas tradições aqui são absolutamente, não é, ainda muito fortemente influenciadas pela cultura indígena. Não é? E isso, Lupe, é o que eu acho que nós temos que fazer. Então, a ideia minha sempre é, obsessivamente, trazer todos os problemas para uma dimensão planejada. Então, concretamente, o nosso Rafael fala num dos aspectos desse planejamento e desse projeto, que é a institucionalidade e o nível de poder político que você dá. Porque, no limite, trata-se disso. Não é? O Daniel sabe bastante bem, trata-se de uma disputa política que está posta de forma absolutamente selvagem pela prevalência de interesses de minorias ultrapoderosas, descalibradamente poderosas, em todas as dimensões da vida nacional brasileira. Se nós quisermos realmente recuperar a capacidade do Brasil de se desenvolver e de enfrentar a nossa mais grave chaga, que é a desigualdade e a miséria de massa, nós precisamos entender essa desigualdade e a miséria de massa pelas diversas identidades que ela assume, senão a terapia, o remédio, as soluções vão cair no vazio. Não é possível você imaginar, não é, um projeto nacional de desenvolvimento sem recuperar as diversas identidades que formam essa extraordinária unidade nacional brasileira. E aí, concretamente, vamos lá. Nós não temos, Lupe, e é um dos compromissos que a gente tem que fazer, um censo geográfico. Eu já mencionei aqui, eu fiquei muito excitado, muito animado com esse encontro, né, dizendo o que é que eu posso contribuir com gente que traz um saber tão forte, tão poderoso, que eu admiro tanto, que eu procuro ler os valores, a filosofia, a teogonia, né, a cosmologia das comunidades indígenas, é uma coisa absolutamente extraordinária, né? As deidades, a forma respeitosa e tolerante com que se comunica a fé nas deidades dele com a natureza empírica, com a água, com a floresta, com o céu, com as estrelas, com o sol, com a lua. Eu admiro isso e devoro compulsivamente. Agora tem uma nova fonte, os 55 livros do Daniel, que eu vou procurar, né? Mas eu devoro isso há muito tempo por essa compulsão antropológica e por admiração aos valores. Então, veja, um censo geográfico, isto é base para que a gente entenda a questão no território. Você sabia, Lupe, o Brasil não tem um censo geográfico contemporâneo. Nós atiramos a esmo, nós não conhecemos as fronteiras dos biomas, nós não conhecemos as especificidades de solo, as comunidades tradicionais, os povos indígenas sabem. Por exemplo, o Daniel vem do Pará, o Pará não tem mais floresta praticamente. Ali a grande tarefa ambiental é a recuperação de solos degradados, é um reflorestamento que entra numa polêmica, se a gente vai fazer com essências tradicionais ou se nós vamos fazer com essências mais rentáveis economicamente. Só o que define isso é um zoneamento econômico-ecológico que só pode ser feito se houver um censo que defina os biomas, que defina o acervo hídrico, que defina, inclusive, a questão das qualidades diversas de solo. O estado do Amazonas é um grande areal. Quando você vai visitar, como eu fui já, a Cabeça do Cachorro ou Alto Solimões, lá onde estão os ticunas, Tabatinga, enfim, você vê que por ali o chão é areia. Não é? Que se for devastada a floresta, aquilo vai virar um grande deserto contíguo, como foi no passado, com o deserto do Saara. Então,
Então, a primeira grande providência para ter um projeto nacional de desenvolvimento é o Brasil se assenhorear do seu território vivo, não território morto, território vivo. E isso vai também identificar qual é a agenda frustrada das demarcações territoriais. Porque, veja, vamos conversar bastante sério, e só os nossos líderes, entendendo a necessidade de entrar na política, sabe, empoderar-se, e nós do PDT temos essa tradição, e você está recuperando isso. Eu estou falando demais, mas eu estou dando grande importância a isso. Só este movimento é que vai nos permitir, por exemplo, separar o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? O Brasil tem uma agenda do século XIX de reforma agrária que precisa ser feita e que não foi feita. Basta que eu diga aqui que o Lula e a Dilma, o período que o Lula mandou no Brasil, fez menos assentamento do que o período do Fernando Henrique. E a razão é política, porque lá no Fernando Henrique, os companheiros sem terra estavam organizados e lutando, porque eram oposição ao governo. Quando a esquerda, aspas, vai ao poder, há uma brutal inversão em que os movimentos sociais são cooptados pelo PT, pelo Lula, e passam a fazer a propaganda do governo. Como é que se explica? Como é que se explica que tenha menos demarcação de terra indígena no período Lula do que no período Collor? Assim, concretamente, se você olhar a quantidade... Porque o Collor, nós mantivemos o Collor sob permanente estresse. Fizemos uma pressão pesada com Collor, as lideranças indígenas todas, todo mundo trabalhou. Eu venho dessa luta, sempre estive associado a essas lutas das minorias brasileiras, dos injustiçados brasileiros, e o Collor fez 480, eu tenho aqui o número na época, porque a gente lutava e eu tinha as avaliações, 480 demarcações. O Lula não passa de 200. E isso juntando as 4 eleições que teve. Então, o que é que remanesce para demarcar a terra indígena que não é reforma agrária? A reforma agrária em si é muito importante, muito justa e inadiável. Mas é preciso colocar a questão indígena da demarcação com as peculiaridades, todo o estudo antropológico, toda a vivência contínua, não é? Porque o que o branco colonizador, chama de preguiça é que a tradição, a imanência filosófica da comunidade indígena é de não acumulação. Como a civilização judaico-cristã entende que tem que acumular hoje para com medo da escassez amanhã, a comunidade indígena, a filosofia, o estar diante dos recursos naturais é de não acumulação. Para que acumular? Se eu tiro da floresta, se eu tiro da natureza, e amanhã, quando acordar, a natureza estará ali, como estava há milhões de anos com os meus ancestrais. Isso o colonizador chama de preguiça. E aí começam todas as violências, a prostituição, a doença, não é? O alcoolismo. Hoje é um problema grave. Quando eu vou visitar as comunidades, eu vejo isso. Não é? Por quê? Porque é um processo muito violento de destruição da identidade cultural que tem que ser recuperada como elemento de política de Estado. E aí ninguém vai saber fazer melhor do que as próprias comunidades tradicionais. A institucionalidade tem que ser desenhada junto com as pessoas. Isso eu não estou dizendo agora, foi como eu sempre fiz. Todos os grandes conflitos que eu administrei como governador, por exemplo, no meu governo, não tinha invasão de terra. Por que não tinha invasão de terra? Porque entre a eleição e a posse eu chamei o MST e disse, olha, se vocês têm capacidade de se organizar para invadir a terra, se organize e tragam para mim a demanda por terra. E quanto tiver, eu vou pagar. E é isso que eu pretendo fazer. Se o Bolsonaro prometeu não demarcar 1 centavo de terra, 1 centímetro de terra, o que eu tenho é a vontade de entrar para a história como aquele governo que, ouvindo as comunidades tradicionais, encerrou a agenda de demarcação porque atendeu 100% dela. Isto é essencial para pacificar o Brasil. É essencial. E aí, o que é que nós temos que fazer? Olha, volto a dizer, estou falando demais porque dou grande importância a esse nosso encontro. O que é que nós temos que fazer? Aquelas pessoas que foram atraídas para a Amazônia em nome de uma tradição produtiva, que é desmatar, sem o que o INCRA não dava o título da terra, e botar o gado, e agora tentar a monocultura da soja, isto é muito menos enriquecedor do que uma economia verde que entenda que a floresta em pé, preservada, é potencialmente muitas vezes mais enriquecedora, porque tem aí a base de uma nova química, de uma nova farmácia. Sabe o que está acontecendo, Lupe?
Vêm os americanos, vêm os europeus para cá, biopirateiam o saber tradicional dos pajés, que sabem que uma determinada erva tem um determinado efeito, e aquilo eles levam com essa base do saber tradicional acumulado por milênios, e ali eles desenvolvem os princípios ativos e desenvolvem as novas químicas, as novas farmácias, e vendem para o Brasil o saber tradicional brasileiro empacotado num vidrinho bonitinho por milhões de reais. Eu estou falando honestamente, milhões de reais que podem ser desenvolvidos. Então, a biodiversidade, não é? A nova química, a nova farmácia, o reflorestamento, a introdução de práticas de cosmética, de uma cosmética de base orgânica, isso é o céu, é o limite para povoar, depois que a gente tiver o censo geográfico perfeito e legitimado pelas comunidades todas, inclusive pelos observadores internacionais, estabelecer o zoneamento econômico ecológico, aqui pode, aqui não pode. E o principal movimento do zoneamento econômico ecológico é encerrar a agenda de assentamento, de reconhecimento de terra, enfim, de estabelecimento de unidades de conservação. Enfim, isso é o que vai ser, tendo o elemento objetivo de explicar. E a reconversão disso vai ser ensinando as populações que eventualmente vão se chocar com esse movimento para que elas adquiram outros saberes, outras práticas produtivas, o que envolve financiamento, capacitação, assistência técnica, enfim, todas essas questões. Isso é a base do conceito do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que será melhorada pela participação crescente dos companheiros das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, quando nós tivermos ocasiões como essa. Me desculpe aí, é porque... Não, irmão. Venha sempre bem-vindo. Darubia, você está hoje no centro da discussão do mundo, né? Discutindo a questão do meio ambiente, dos avanços, das agressões que se está sofrendo no mundo inteiro, né? Inclusive acarretando esse aumento da temperatura global. Como está o conceito do Brasil aí? Como está a imagem do Brasil aí? Diz para nós, diz exatamente onde você está, e diz para quem está nos assistindo agora qual a impressão que o Brasil está deixando hoje para o mundo. Naru? Bom, eu estou em Glasgow, na Escócia, e, infelizmente, nós nunca tivemos tão mal diante da comunidade internacional. É uma tristeza muito grande, porque a gente percebe, né, o carinho que as pessoas têm para com o povo brasileiro de uma forma geral, a gente é muito bem recebido, mas eles sabem do Bolsonaro, sabem desse governo, e é sempre uma tristeza, né? Eles mesmos vêm conversar com a gente e demonstram isso. Então, a nossa política internacional, desde o primeiro dia, né, uma política que foi tão construída com tanto carinho por nossos diplomatas por tanto tempo. É por isso que a gente abre, né, as conferências da ONU. Nós temos uma carreira diplomática e reconhecida internacionalmente, que infelizmente agora está completamente manchada por esse governo, né? Aqui as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, a atuação do Brasil na COP é assim, desastrosa. Se você vai no estande do Brasil, o que se vê não tem indígenas no estande do Brasil, são todos a bancada que foi uma bancada ruralista, né? Do meu estado também uma bancada ruralista que foi. Você não tem a representação do Brasil ali, não tem nenhum negro. Você passa pelo estande do Brasil aqui, é como se fosse um estande da Europa, assim. Você não vê indígenas, você não vê negros, você só vê homens louros, mulheres louras, pessoas brancas, né, vendendo uma imagem ou querendo captar recursos, né, das empresas, dos governos, mas sem nenhum projeto na prática, né, dizendo que vão realmente aplicar e sem nenhuma credibilidade, né. Infelizmente, a gente sabe que o Fundo Amazônia foi esvaziado. Os debates que tinham a participação indígena, os comitês que tinham participação de extrativistas, tudo isso, né, de construção de política pública, que veio ali também com uma forte ajuda da Marina, né, que foi uma pessoa que construiu muito um caminho de sustentabilidade para o Brasil.
e que hoje a gente vê tudo isso destruído, né? Um retrocesso imenso que nós vamos ter que pensarmos juntos para fazer toda essa reconstrução, e nós, povos indígenas, somos os mais atingidos, né? Mas a questão é nós pensarmos como que nós chegamos aqui para eleger uma pessoa como essa, né? E os desafios que nós temos pela frente, tanto com relação que nós vimos o Brasil tal qual ele é, com 30% da população extremamente racista, machista, homofóbica, mas nós temos uma população também diferente disso, que escolheu porque não tinha outro projeto e se viu, né, dentro de um estado de extrema corrupção e de um discurso academicista esvaziado da prática e que não traz a realidade. Por exemplo, quando a gente fala de demarcação de terras, quando a gente fala de reforma agrária, se pensa, por exemplo, que reforma agrária é algo da esquerda. Não é algo da esquerda. Direitos humanos é algo da esquerda. Os países, Estados Unidos, Inglaterra, fizeram reforma agrária, eles são de esquerda? Não são de esquerda. Direitos humanos surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, diante dos horrores do que a gente viu. E isso não é uma discussão de esquerda, é de toda a humanidade. Então, nós precisamos, né, realmente nos conscientizarmos dos debates que acontecem no país e de falar com clareza, né? A academia precisa sair das suas discussões infinitas, internas, e realmente ouvir a população. Eles falam tanto de Paulo Freire, né? Acham tão bonito falar de povos indígenas, mas, na verdade, não querem ir e dar voz a nós, povos indígenas, dar voz aos afrodescendentes. Cadê a nossa representação na política? Cadê a representação feminina na política? Né? Ainda os nossos números são desastrosos, da representatividade. Com relação a povos indígenas, então, nós tivemos Mário Juruna, agora nós temos Joênia Wapchana, a única, né, e a primeira deputada indígena eleita, e a única em todo o Congresso Nacional, e que sofreu um boicote. Ela conseguiu ver a COP, né, mas a Joênia, que tem uma pauta ambiental de fato, quase não vinha para Glasgow, porque, com tudo pago, veio uma bancada ruralista que, na verdade, é contrária ao desenvolvimento sustentável do país. Agora eu que me fechei aqui. É que eu estava tão impressionado com a fala da Naruda que esqueci de ligar o meu aqui. Mas, Daniel, a gente está dentro dessa linha que a nossa Naruda está falando, e já entrando aqui nesses 15 minutos finais que a gente combinou, nós estamos em um momento muito difícil, porque quem não é bolsonarista e nem é lulista, como nós, parece que não tem direito a ter opinião. Parece que qualquer opinião que a gente dá está fadada ao tiroteio dos dois lados. Como a gente vai exercer o nosso direito de querer afirmar um projeto diferenciado no Brasil, que nisso tem curso vocês, não no paternalismo, não nomeando o índio para que ele seja um instrumento do governo, mas para fazer uma política pública da defesa do que vocês representam para o Brasil. Como a gente fura, meu irmão? Me ajuda, você que é um homem que escreve 55 livros, me ajuda, por favor, a quebrar, a romper. Isso daí é pior do que aquelas correntes da escravidão, meu irmão. Estão amarrando o povo brasileiro com bola de ferro e estão impedindo o povo brasileiro de pensar. Temos que furar isso, irmão. Nós temos que furar esse bloqueio. Ajuda, rapaz. Pede ao pajé velho aí para nos ajudar, irmão. Lupe, eu acho que a resposta é na própria história, né? A história é a nossa grande mestra, porque, na verdade, nós brasileiros fomos educados mesmo para pensar como escravocratas, né? No primeiro momento, aceitar que a nossa condição de inferioridade ela é natural. As pessoas nos deram essa condição, né, de ser inferior, e as pessoas acabaram acreditando que é isso. E, por conta disso, a gente foi criando assim a visão
mesmo de ser um pouco capitão do mato de todo mundo, né? De perseguir as pessoas. Então, isso está, eu diria, na raiz da nossa própria falta de educação, né? Ou de uma educação que nos obrigou a pensar a partir de a partir de um pensamento do colonizador. Nós somos colonizados que pensamos como colonizadores. E aí, é claro, a gente se dá o direito de obrigar as pessoas a pensarem do jeito que a gente pensa, não é? E se não pensar do jeito que a gente pensa, vira inimigo imediatamente. Eu sou educador de formação, né? E cabe ao educador fazer esse papel de estar o tempo inteiro questionando, né? A única maneira de a gente educar o outro é dando possibilidade, dando instrumental para que o outro pense com sua própria cabeça. Esse é um exercício extremamente difícil de ser feito, porque nós vamos ter sempre uma parcela da população, ou uma parcela burguesa da população, que vai querer sempre dizer o que os outros têm que pensar. Então, existe uma minoria realmente muito pequena de mentes pensantes, digamos assim, que, na verdade, são mentes mandantes, né? Ou aquelas que podem patrocinar, né? Tudo isso, e a gente acaba, por conta dessa minoria, a gente acaba sendo mantido, de uma certa maneira, escravos de um pensamento colonizador. Então, as pessoas se dão o direito. Aliás, eu passo muito por isso o tempo inteiro, quando as pessoas olham para mim e veem que eu tenho essa cara bonita que Deus me deu, e logo pensam, ele é um índio. E eu sempre falo para as pessoas que eu não sou índio, que isso é um apelido que não cabe em mim. Esse é um conceito que não diz quem eu sou, diz o que as pessoas acham que eu sou. E o que as pessoas acham que eu sou vem de uma tradição muito antiga, de 500 anos atrás. E isso acaba fazendo com que as pessoas achem que eu não tenho o direito de estar aqui e agora, ou que eu não tenho o direito de ir para a universidade, ou que eu escrevi livros, ganhei 2 prêmios Jabuti, por exemplo. As pessoas, não, então ele não é mais índio de verdade, porque as pessoas acabaram acreditando de que existe um índio de verdade e um índio falso, um índio fake, né? E elas foram levadas a pensar isso por conta desse discurso opressor que a gente tem, né? Do índio, do dia 19 de abril, essas coisas todas que acabou cristalizando uma imagem da população indígena. E se isso vale para a população indígena, isso vale para a política em geral. A gente começava falando exatamente de que as pessoas desenvolveram a ideia de que a política é uma coisa ruim, porque foi ensinado para elas, e os exemplos também não foram muito bons, mas foi ensinado para elas de que, de fato, se um político não presta, todos não prestam, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas criem uma reserva, e se acreditando, inclusive, a reserva moral da própria sociedade. Essas pessoas que não querem ser políticas, elas acabam, às vezes, se escondendo atrás dessa imagem, né, do homem de bem, né, que não entra, que não disputa, que não quer, que não oferece opinião, mas por trás ele está lá botando os seus dedos nas decisões das pessoas e tentando controlar, mantendo as pessoas controladas. Então, é muito difícil, eu diria, a gente vencer isso de uma forma instantânea ou como um passe de mágica. Sem dúvida nenhuma. E isso eu acho que o nosso futuro presidente Ciro tem que tocar na ferida, né? E, de fato, nós tivemos uma supervalorização, por exemplo, da educação superior no Brasil, mas nós deixamos as nossas bases, as nossas crianças, a nossa educação de base, sem assistência nesses últimos anos. Portanto, uma geração inteira vai crescer alienada, continuando alienada, sem saber, de fato, o que é ser brasileiro, né? Ou seja, o que é ser um ser político. E nós precisamos retomar isso, Ciro. Precisamos retomar essa educação de base, né? Pensar como Darcy Ribeiro pensava, a importância de a gente estabelecer, de fato, um plano para o Brasil, de fato, um plano a longo prazo, não é? Que vá além de governos, seja, de fato, um plano de Estado, um plano para a gente sair dessa escuridão que nós estamos há muito tempo.
E nós precisamos fazer isso urgentemente. E se isso vale para a sociedade brasileira como um todo, para as sociedades indígenas também isso é uma verdade. Então, nós precisamos trazer, de fato, as populações indígenas para o cenário de discussão, para o debate. Nós já temos indígenas qualificados para tudo isso. E se o Herê ainda falava de criar um ministério, eu diria, se você conseguir indicar o presidente da FUNAI indígena, já terá feito muito. Porque você sabe que vai ter sempre uma resistência muito grande para isso, porque a FUNAI ela é um órgão, apesar de todos os questionamentos possíveis e imagináveis a fazer, pensando como instituição apenas, não como quem a governa, quem a comanda, ela é um órgão necessário, justamente porque nós temos ainda mais de 60 grupos indígenas isolados, nós precisamos da mão forte do Estado ali para dar garantia de vida para essas pessoas. A Constituição garante isso. Então, você, Ciro, que é um legalista, né, por si só, que é um advogado e que é um defensor da Constituição, está escrito na Constituição. Basta fazer cumprir. Né? Basta dizer, tem a Constituição garantia a demarcação de terra. Vamos fazer. Vamos fazer. Vai ser difícil? Vai ter problema? Vai ter problema. Mas vamos enfrentar, porque nós somos pela Constituição. Não é? E é essa Constituição cidadã que está sendo tão vilipendiada nos últimos tempos que garantiu, por muito tempo, que o nosso povo brasileiro tivesse condições, tivesse minimamente os seus direitos garantidos e pudesse ter uma vida mais ou menos balanceada, digamos assim, se não equilibrada. Né? Nós precisamos disso. E, para além disso, nós precisamos trazer a lógica do bem viver para a nossa política, que é a lógica dos povos indígenas. Os povos indígenas têm muito para ensinar e não têm cobrado nada. Eu costumo lembrar sempre que o povo indígena faz muito esforço para entender o Brasil. O Brasil não faz esforço nenhum para entender os povos indígenas. E é preciso fazer esse caminho. É preciso fazer esse caminho de chamar essa galera preparada, competente, qualificada, que já existe. Né? As nossas lideranças que trazem consigo a sua ancestralidade, portanto, traz a voz da tradição para esse cenário, né? E que seja, de fato, ouvidos, respeitados na sua dignidade. O Herê lembrava, em Brasília não tem um lugar para acolher essas lideranças que vêm. Como assim? São chefes de Estado, digamos, né? São lideranças de seus povos. Tinha que ser tratado com dignidade. E eu aposto muito nesse nosso governo, nesse nosso plano, nesse nosso projeto de fazer do Brasil respeitar os seus chefes, as suas lideranças, né, os seus caciques, como nós chamamos, como pessoas dignas que são. Né? E, portanto, que merecem todo o cuidado, toda a atenção necessária. Só assim, e com a prática permanente, constante, do respeito aos saberes ancestrais, aos saberes antigos, é que a gente vai criar uma cultura nova na sociedade brasileira, que é a cultura de olhar para o outro do jeito que o outro é, não como a gente gostaria que ele fosse. Não é? Porque querer que o outro seja como a gente é também impor para ele um modelo, é também colonizar. E a gente tem feito isso ao longo da nossa história. Nós temos colonizado as populações indígenas. Está na hora de invertermos um pouco esse olhar. E, quem sabe, deixar os indígenas colonizarem um pouco o Brasil, né? E ver se daí sai alguma coisa interessante. Só para concluir, Lu, eu costumo sempre dizer, isso eu repito sempre, porque eu venho de tradição oral também, a tradição oral é a tradição da repetição. Né? Eu repito sempre que o Brasil tem vocação para a felicidade. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade. Na sua diversidade. E nós aprendemos a não gostar disso. Porque a gente olha para trás e vê indígenas, que a gente aprendeu a não gostar, e vê negros, que a gente aprendeu a não gostar. Por isso eu digo a importância de a gente andar um pouco para trás, olhar para trás para essa nossa história, né, e tirar dela conhecimentos que nos permitam fazer o Brasil avançar. E o Brasil só vai avançar, garanto isso para vocês, quando ele conseguir fazer essa reconciliação com o seu passado. Como dizem alguns intelectuais indígenas contemporâneos, o futuro ou será ancestral ou não será. É isso. Bonito, hein, rapaz?
Que aula particular, dá para fazer um livro só com a tua fala, rapaz. Muito legal, muito legal. Eu estava olhando aqui, Ciro, Herê, Narúbia, o nosso Daniel falar, você sabe que eu adoro tudo para mim, viu? A felicidade a gente busca em diversas formas. A felicidade é a essência da natureza humana. A natureza humana é buscar felicidade, senão o que ele está fazendo aqui, né? Aí eu me lembrei do velho Lupicínio Rodrigues, só para provocar o Ciro. Diz assim: felicidade foi embora, saudade no meu peito me devora, e é por isso que eu volto lá. Saudade da felicidade, é isso que os índios não é a falsidade. Não, não. É verdade. A minha casa fica lá de trás do morro. É lindo. É lindo. É muito bonito. Aí o índio traz felicidade. Herê, estamos agora aqui chegando na nossa reta final. Eu prometi a vocês que liberava vocês até uma hora e meia de live, começando às 8h25. Amigo, queria primeiro te agradecer. Agradecer teu trabalho, agradecer teu empenho, agradecer tua lealdade, agradecer você respeitar a ancestralidade que o nosso Daniel falou, a sua própria história, a sua origem. Dá uma palavra aí para arrematar. Qual o nosso papel para dar voz e voto ao índio, Rafael Herê? Uma parte na introdução, Daniel. À vontade, irmão. Rafael, vamos marcar fisicamente uma reunião. Essas expressões que eu ouvi aqui hoje, elas são preciosas e elas têm que se desdobrar. E eu queria ver, então, Lupe, quando ele terminar, que a gente fazer uma reunião para transformar isso numa questão objetiva, que vire um elemento explícito do programa de governo. Que quando eu começo a falar com essa força que vocês me deram hoje, com os argumentos, a gente mexe com os outros também. A gente obriga os outros a mencionar também o assunto. E isso já ajuda o Brasil, independentemente da gente ganhar ou não a eleição, que eu sei que Deus vai iluminar, não é? E nós vamos ganhar, mas é preciso construir o debate agora. Vou marcar com eles. Fala, Herê. Isso aí é mais fácil do mundo, é marcar com todo mundo aqui em Brasil. Vamos dar trabalho aos povos indígenas. Herê, fala, Herê. Então, você falou em matar, quase eu peguei a flecha aqui já. Foi o seguinte, eu acho que a gente sempre aprende uma com a outra, né? Eu sou geração muito tempo depois do Daniel também, e a Narúbia está também sempre envolvida, né? A gente está na mesma luta, na mesma causa. Então é o seguinte, a gente já falou toda a problemática aqui e tal, e deve ser discutida como a gente fez hoje, um momento importantíssimo. E agora, nós temos que... uma coisa que sempre eu tenho falado, a gente busca, para nós, muito importante é a demarcação. Mas o olhar, a preocupação tem que ser para além disso. Não apenas demarcar e deixar o pessoal ali abandonado. Porque hoje, dependendo da região, nem floresta tem mais. Adianta demarcar e deixar o pessoal ali e precisa sobreviver. Então, além de demarcar, tem que dar condição de buscar a sobrevivência, tem que dar assistência, tem que, como o companheiro Ciro tem experiência como governador, introduzir a EMATER, assistência técnica, para melhor desenvolver alguma coisa de sobrevivência, para sustento, que seja, ou, dependendo da quantidade, vender na cidade vizinha, para o comércio oferecer o produto produzido na própria comunidade, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, tem que discutir isso, amadurecer, para muito tempo já vem acontecendo as demarcações e a gente abandonado na terra, porque a terra delimitada não é igual antigamente livre território, porque alimentos está por perto, mas também está longe.
Antigamente, território livre, a gente andava em todos os lugares atrás do alimento, da caça, da fruta, raízes e tudo mais. Hoje, nós estamos ilhados. Quando sai da terra indígena, você vai dar de cara com soja. Você vai atravessar do outro lado, vai dar de cara com gado. Então, a gente precisa pensar da tecnologia, que hoje também dá oportunidade para a gente, as comunidades nossas, buscarem se desenvolver de acordo com o seu interesse, sem nada de impor alguma coisa para ninguém, mas acolher a demanda das comunidades para transformar isso ou botar isso em prática e ajudar no que for necessário de tecnologia. Então, esse é o meu recado e agradecer a presença de vocês. E nós precisamos realmente marcar esse encontro o mais breve possível, antes de acabar o ano, para pelo menos a gente já apontar algumas coisas para transformarmos num programa de governo para o nosso companheiro que vai nos representar na disputa. Então, ou esse mês para o final, alguma coisa assim, e para o mês para o final, depende da agenda de todo mundo. Já estou em Brasília, o nosso presidente está aqui em Brasília. Para mim seria bom marcar aqui em Brasília esse encontro. Assim, quem sabe, nós vamos sair por almoço e o nosso presidente leva a gente numa churrascaria. Hein? Uma boa noite, muito obrigado. Prometido. A vocês. Obrigado, Merê. Cadê isso aí? A Narúbia deve estar lá também, ela está no evento, então toda hora ela está tendo que participar do evento lá e aparece. Mas eu queria fechar agora, Ciro, já agradecendo aqui Daniel, agradecendo a Narúbia, agradecendo o Rafael Herê. Vou depois ligar para você. Pois não, Daniel? Pode falar. Daniel? Só para concluir aqui também, antes de encerrarmos aqui, eu queria dizer para o Ciro e para os amigos aqui que eu estou aqui em Altamira, hoje, participando de uma feira da Flix, Feira Literária Internacional do Xingu, né? Um evento literário, portanto, e eu tenho tido a oportunidade de participar de vários lugares, por conta da minha formação acadêmica, eu vou para a universidade, por conta da minha militância na área do meio ambiente, né? O ecotrabalhismo está fazendo parte da minha militância também na educação, o pessoal do MTPE, a quem eu mando um abraço, estamos sempre juntos, sempre no apoio. Enfim, e eu queria dizer, só para encerrar, Ciro, era justamente a importância de a gente, realmente, eu tenho ouvido você falar muito sobre a cultura, né? A importância de a gente realmente voltar a investir na cultura com tudo mesmo. Né? Eu sou um apaixonado pela leitura, literatura, acredito mesmo que a leitura e a literatura são instrumentos importantíssimos, e para isso a gente tem que reforçar, recriar toda uma política para que a gente, inclusive, mostre para esse mundo que sem cultura, né, a gente não é nada, primeiro. Segundo, a cultura é um grande instrumento econômico, né? Existe uma economia da cultura que precisa ser o tempo inteiro trazida à tona para que as pessoas deixem de desvalorizar a cultura, a arte, né? E lembrar o tempo inteiro que a cultura, a arte, ela movimenta bilhões de recursos o tempo inteiro, né? E é importante a gente apoiar o nosso mercado editorial, né? O povo do livro, né? O mercado editorial, esse que também se precisa mais do que ninguém de reforço para poder fazer valer a sua participação nessa consciência, nessa formação de consciência crítica, que se dá basicamente pelo acesso à leitura, ao livro, às bibliotecas. Eu sei que muita coisa vai mudar com esse lance das tecnologias, de bibliotecas e tudo mais, mas a gente tem que ser criativo também para mudar junto, e mudar com uma velocidade que a tecnologia pede.
Porque as escolas, por exemplo, a educação leva milênios para mudar um ano, né? E a gente precisa fazer isso acontecer muito mais rápido. E eu só vejo na educação a possibilidade real de a gente realmente criar um país mais igualitário, né? Um país mais justo para todos nós. É isso, muito obrigado, Lupe, pela oportunidade. Vou aguardar essa nossa reunião presencial. Vou marcar, vou combinar aqui com o nosso Ciro. O Ciro vai dar a palavra final, mas antes de você falar, você sabe que começamos com uma mulher, tem que terminar com uma mulher, né? Senão vira um machismo aqui. Aí, então, eu quero Narúbia, só para provocar, diz assim: Tribo dos Carajás, noite de lua cheia, Luana, menina moça, é quem manda na aldeia. Mande na nossa aldeia, Narúbia. Dá seu recado final, querido. Liga o som. Som. Eu quero agradecer muito a oportunidade, ao Grande Espírito, à Mãe Terra, né? Quero agradecer Lupe, Ciro, Daniel, Rafa. É muito importante isso que nós estamos fazendo. Vocês estão ampliando, né, as nossas vozes, Ciro nos ouvindo, Carlos também, e prestando essa liderança política importante para que a gente leve as nossas vozes ancestrais. Isso é assim, fundamental para nós revermos essa dívida histórica com os povos indígenas, mas além, né, a democracia, ela pressupõe que todos nós somos capazes de participar da construção social, né? E não só que todos nós podemos, como devemos, de fato, para que realmente seja justa, igualitária, né? E que a sabedoria está na diversidade, a vida nos mostra isso, né? A monocultura, não só agrícola, mas como de pensamento, ela é tola, porque é intolerante. Então, quando a gente vê, né, que toda a vida é diversa, e que as diferentes formas de pensar, de amar, de existir, traz beleza à humanidade, não só à humanidade, né? Traz beleza e riqueza a esse planeta que nós habitamos. E nós estamos aqui para dizer que não só nós devemos, mesmo que o Brasil nos relegou, né, há muito tempo à incapacidade, eu como mulher e indígena, como você bem falou, duplamente incapaz, né? Porque é um país extremamente machista, então eu sou tida como alguém incapaz, né, por ser indígena, incapaz, por ser mulher, mas estou aqui exercendo esse papel, né, de liderança indígena para dizer não só que nós somos capazes, como temos soluções para esse país que nós vivemos, né, diante dessa crise humana, política, ambiental. Nós, povos indígenas, e a nossa cosmovisão nos mostra caminhos de revertermos isso. Mas, para isso, é preciso que essas vozes sejam ouvidas, e não só, que nós ocupamos os espaços de poder para decidirmos conjuntamente e prestarmos, né, a essa sabedoria que não é nossa individualmente, é uma sabedoria coletiva. E só nisso tem uma riqueza tão imensa que o Brasil desconhece, né, e riquezas não só no campo subjetivo, mas também em termos materiais, porque o branco ele gosta de pensar nisso, né? No acúmulo. E nós somos vistos como entraves ao progresso, quando não somos, né? Nós sabemos, por exemplo, que o setor do etno e do ecoturismo vão crescer enormemente, mas o Brasil não está atento a isso, nós não temos políticas públicas atentas a isso. E o etnoturismo é algo assim que pode ser implementado nas terras indígenas, alguns povos já fazem isso. Não existe economia verde sem povos indígenas, não existe solução climática sem povos indígenas, né? Nós somos a última fronteira verde do Brasil e do mundo. Se acabar povos indígenas, vocês podem ter certeza que acabou o verde, né? E eu acho que esse não é o legado que o povo brasileiro quer deixar, porque é um povo indígena. Todo povo brasileiro tem sangue indígena nas veias e não reconhece a sua história porque não quer reconhecer o próprio machismo e o racismo que impera, não quer reconhecer que tem avós negras, indígenas que foram violadas e que essa nação, né, ela nasce com estupro das mulheres indígenas, com estupro das mulheres negras, e é por isso que até hoje o Brasil bate recordes de violência contra a mulher. E nós estamos aqui para
trazer esse debate qualificado para mostrar que nós somos capazes, sim, e que vamos estar juntos para fazer realmente um programa, né? Um programa de Estado, né? Para a população indígena, para a população brasileira. Então, eu me coloco à disposição para essa construção coletiva, não só eu, mas, como eu falei com o Rafael e também com o Daniel Munduruku, nós precisamos trazer outras vozes indígenas, porque eu represento, né, ali o meu povo, o povo do Tocantins, mas não represento também totalmente, porque nós, povos indígenas, não acreditamos nessa representação única. Nós somos comunidade, nós temos que ouvir a base tem que ser ouvida. Então, nós precisamos fazer realmente um grande encontro com os povos indígenas, com diferentes lideranças, de diferentes biomas, né? Porque essa é a ideia do Ciro, de trazer essas realidades. Nós somos uma das maiores etnodiversidades do mundo, e nós somos essa maior etnodiversidade do mundo porque também somos uma das maiores biodiversidades do mundo. E existe uma correlação entre essa riqueza imensa cultural e ambiental que está no Brasil, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Narobe. Obrigado a você, querido. Olha, Narobe, eu estou fazendo compromisso público, está passando em todo o Brasil. Daniel, eu quero Daniel Munduruku federal eleito por São Paulo. Eu quero a Narobe eleito em Tocantins. Nós vamos fazer força para isso, porque vocês são a fotografia do Brasil que precisa se encontrar com o seu povo. Obrigado. Meu amigo Ciro, desculpa ter alugado muito teu tempo. Mil perdão. Mas dê aí um brilhantismo na tua fala final, com minhas desculpas por ter te ocupado tanto tempo aí. Muito obrigado, irmão. Vou marcar e te aviso. Obrigado, hein? Olha, meu irmão Carlos Lupe, você ainda pede desculpa por ter me dado uma das noites mais especiais dos últimos tempos. Eu sou um amante apaixonado pelo Brasil. Eu chego a ficar cego de tanta paixão pelo Brasil, e o meu olhar é para as misérias do Brasil. O meu olhar é para, sabe, os sofreres do Brasil. E hoje o que você me deu, junto com os companheiros, o professor Daniel Munduruku, a Narobe Herreria, o Rafael Herê, que já é um amigo, e eu hoje ganhei mais 2 irmãos aí dessa luta, vocês inundaram o meu coração de esperança. Eu sou um homem que cobro de mim mesmo o dever da esperança. É o título que eu botei no livro. Quase nunca essas duas palavras andam juntas. Esperança normalmente é uma coisa emocional. E eu coloco a palavra dever, que vem do campo racional. Por quê? Porque eu tenho um testemunho tão doído, tão sofrido do que é o Brasil hoje, que eu preciso me impor o dever de ter esperança. Mas eu não posso fazer isso só com a minha psicologia. Eu me alimento dessas coisas que, de vez em quando, e hoje vocês me deram. Não é? Eu estou assim, pleno de esperança, de renovar, porque não é brincadeira. Não é brincadeira o que eu ouvi de testemunho, de sabedoria, de sensibilidade, e, sabe, a sensação de que eu não estou só. Pelo contrário, sabe, eu estou conectado, que é um saber tradicional. Né? Esse filme Avatar basicamente se inspira nas conexões do povo amazônida, especialmente das comunidades tradicionais indígenas, dos povos indígenas, e faz um belíssimo filme, não sei se vocês todos assistiram, com um olhar assim, mas é a conexão que eles estabelecem das pessoas com o ambiente, com a natureza, e eu hoje me senti conectado, sabe? Eu me senti apoiado, eu me senti, sabe, qualquer eiva de solidão ou de desesperança que pudesse existir na minha alma sumiu de novo, como some ciclicamente, mas hoje foi muito especial. Contem comigo. Deixa eu dizer aqui uma coisa, isso basicamente é uma luta de poder. Por isso que o Lupe fala com essa generosidade dele, da necessidade de cada um de vocês se apresentarem, não é, como possibilidade para o nosso povo votar, mas nós vamos fazer uma força grande por vocês. Eu, se puder carregar panfleto, sabe, chamar atenção, vou fazer uma força enorme por vocês. Por quê? Porque tudo que está ruim no Brasil, não duvidem, não está ruim porque tinha um manual de fazer certo. E os caras são tão salafrários lá em Brasília que fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. O que está errado no Brasil, meu irmão e minha irmã, é porque tem uma minoria de interesses muito poderosos exercitando o poder contra uma maioria difusa, atomizada, dividida, descrente,
despolitizada, acreditando que a política é a linguagem dos pilantras, e nisso eles reinam, como nós ouvimos hoje aqui. Concretamente, 54% da população brasileira são mulheres, nós só temos 15% das mulheres no parlamento. Concretamente, 513 deputados num país que tem uma tradição, né, antropológica, no mínimo miscigenada, ancestral, que dá uma centralidade muito grave às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, nós temos uma comunidade. E se vocês olharem, nós temos 23 negros que se declaram negros no parlamento de 513 pessoas. É por aí que nós vamos ter que fazer uma ideia de um projeto emancipador que, para ser útil, para ser correto, para ser legítimo, tem que recuperar, né, as diversidades que constroem a grandeza da nação brasileira e que hoje estão dispersas, machucadas e humilhadas. Mas tem fundamentalmente que travar uma luta pelo poder. E o poder para as mulheres, o poder para as comunidades tradicionais, sejam elas escravizadas, sejam elas as comunidades, né, dos povos indígenas, passa necessariamente por a gente dar voz, dar palavra, dar condições objetivas, e é isso que eu quero fazer. Modesto militante que seja, quero andar com vocês aí em nome dessa mudança que o Brasil precisa. Obrigado, meu irmão Carlos Lupe, por mais essa generosa oportunidade. Obrigado, Daniel Munduruku, deputado federal por São Paulo, Rafael Herê, meu presidente, Narúbia Herreria, nós vamos aí em Tocantins, você vai ganhar essa eleição, menina, vai botar esse cocá bonito aqui no Congresso Nacional. Obrigado, gente, tchau, obrigado.